Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Hélio Silva e hoje você vai aprender a como criar formulários totalmente responsivos utilizando o novo widget Flex. Então pessoal, nessa última semana o Flutter passou por mais um update e nessa atualização foi inserido o novo widget Flex. Esse widget você pode utilizar como alternativa para linhas ou colunas. Então com base em condições, você pode definir dinamicamente o eixo do layout como horizontal ou vertical. E isso é extremamente útil para layouts responsivos. Antes, quero lembrar para vocês que a gente não vai fazer nenhuma conexão com base de dados, o intuito aqui é somente mostrar a responsividade dos formulários. Então agora vamos iniciar a criação dos layouts. Vamos iniciar removendo aqui essa coluna, pode remover também esse abbar. Aqui eu vou adicionar um container, esse container vai utilizar todo o espaço, eu vou marcar aqui como infinity, na largura e na altura. A gente vai manter esse padrão de cor, esse secondary background, eu vou selecionar aqui o de formulário, né, nosso scaffold, e vou também definir como esse secondary background. Dentro dessa linha eu vou adicionar um container. Esse container ele vai servir como exemplo de um menu. Eu vou colocar 250 de largura e a altura vai ser o infinity. Com a linha selecionada vamos adicionar um outro container. Esse container vamos marcar aqui essa opção como expansion para utilizar toda a largura e eu marco aqui a altura como infinity. Dentro desse container, eu vou adicionar um outro container e aqui eu vou definir um padding de 16 em todos os lados. Eu vou também definir o arredondamento dos cantos, então aqui no border radius eu vou colocar 16 e o fill column eu vou colocar esse primary background. Ele vai ficar nesse formato aqui. Dentro desse container eu vou adicionar uma coluna e já vou definir o padding de 16 também para essa coluna, para não ficar colado nas margens. Aqui dentro eu vou iniciar um texto. Esse texto eu vou definir cadastro de clientes. Vamos aumentar a fonte, vou colocar aqui 22. Peso bold. Selecionar a coluna e vamos alinhar aqui para a esquerda. Dentro dessa coluna eu vou adicionar uma outra coluna. Vou definir um padding na parte superior de 24. Para não ficar colado, e também na parte inferior. Essa coluna aqui eu vou chamar ela de coluna form, onde vai ficar o formulário, e agora vamos iniciar. Aqui dentro da coluna vamos adicionar o nosso widget flex e já vamos definir a condição. Então aqui nas propriedades temos aqui horizontal, então se ele obedecer a condição que a gente definir, os elementos vão se comportar de forma horizontal. Se ele não obedecer, aí ele vai se comportar de forma vertical. Eu vou clicar aqui, conditional, single conditional. Então vamos selecionar aqui as propriedades globais. Se a largura da nossa tela ela for maior ou igual, vamos selecionar essa opção. Maior ou igual a 480, confirmo. Então já definimos aqui a nossa condição. Então a nossa lógica é bem simples. Se a largura da tela ela for maior ou igual a 480, ele vai se comportar de forma horizontal no desktop e também no tablet. E se for menor do que 480, ele vai se comportar de forma vertical aqui, por exemplo, nos smartphones. Porque a gente definiu aqui 480. Então, se vocês observarem aqui, o tamanho máximo vai ser 430. Então podemos definir que 480 fica um valor aceitável. Então agora dentro desse flex eu vou adicionar uma coluna. Dentro da coluna eu vou adicionar um texto. Também o text field. Lembrando, você pode fazer a personalização utilizando somente as propriedades do text field, mas aqui eu vou remover esses textos dele e vou fazer essa personalização manualmente. Então aqui eu vou remover esse texto aqui, text field, eu vou aumentar o tamanho do campo, então eu vou desmarcar aqui o dense. A cor eu vou manter esse fill column, a cor da borda eu vou deixar sem nada. Focus border, vamos colocar esse accent 1. Caso você queira habilitar alguma propriedade, e aí você vai fazendo isso aqui. Então vou selecionar aqui o texto eu vou aumentar para o tamanho 16. Vamos colocar aqui semi-bold. Aqui vai ser o campo nome. Vamos definir um padding de 8 na parte inferior. Selecionar a coluna e vamos alinhar aqui para a esquerda. Vamos selecionar aqui o text field. Aqui vamos selecionar essa opção, que é o Expanded. Vamos habilitar aqui o Infinity para ele utilizar todo o espaço. Ele deu esse erro aqui, então vamos selecionar a coluna e habilitar também
o Expanded para evitar esse erro. Seleciono novamente o Text Field e vamos clicar aqui em Infinity. Ele vai utilizar toda a largura. Vamos selecionar a coluna novamente, vamos alinhar aqui para a esquerda. E já temos aqui o nosso primeiro campo, que é o campo nome. Vou selecionar a coluna e vou renomear. É interessante que você faça isso, eu não vou me atentar a esse detalhe, porque vai demorar um pouco de tempo para renomear tudo. Mas aí você precisa renomear os text field e também a coluna para ficar mais fácil a localização. Com essa configuração inicial feita, agora vamos duplicar. Eu vou selecionar aqui a coluna, duplico. Então temos aqui já dois campos. Vou selecionar o flex e definir um espaçamento entre os elementos de 12. Aqui vai ser e-mail. E aqui você pode personalizar. Então vamos navegar até aqui embaixo. Então agora vai ser e-mail. Seleciona aqui o widget flex. Vamos duplicar. Então nesse de baixo vamos fazer a alteração. Vamos definir aqui CPF. Aqui eu vou colocar RG. Aqui embaixo precisa alterar, então eu seleciono aqui o nosso text field. Vamos definir texto. Vamos duplicar. Nesse aqui eu vou colocar título. Vou colocar aleatório. Vamos duplicar novamente. Então vou selecionar aqui o flex novamente, duplico. Aqui eu vou remover. Vai ser endereço. Então vou selecionar aqui. Aqui vai ser o bairro. Vamos selecionar aqui esse flex novamente. Vou duplicar. Agora aqui vamos colocar a cidade. Na verdade vamos alternar aqui. Vamos colocar CEP. Aqui cidade. E aqui vamos duplicar. Selecionar a coluna. Duplico. Vamos colocar estado. Vamos remover o text field e aqui dentro vamos adicionar um drop down. Procurar aqui, vamos selecionar, vamos marcar também como infinity. Então vou procurar aqui, vou selecionar, pronto. Vou aumentar o tamanho. Então aqui a altura vai ser 50 pixels, então vai ter o padrão. Aqui eu vou só personalizar. Vou colocar selecione um estado. Aqui eu vou duplicar mais uma vez. Então essa de baixo eu vou remover esse drop down. Vou deixar somente um campo. Vou colocar esse campo. Vai ser a descrição. Então vou descrição do cliente. Vamos clicar aqui no text field e na linha vamos colocar 3. Vai ficar assim, pode ser até maior, vamos colocar 6, ficar um espaço mais preenchido. E aqui você pode implementar, pode colocar aí o sexo, né, idade e outras informações, mas para mim já está muito bom essas informações que eu adicionei. Vou selecionar aqui a coluna que eu adicionei os text fields e vamos definir um espaçamento aqui entre os elementos de 12, para ficar mais espaço. Se quiser colocar até um pouco mais de espaço, você pode colocar. Vamos selecionar aqui a última, né? Vamos duplicar. Vamos remover aqui o text field e também vamos remover o texto. Vou remover também a coluna. E aqui eu vou adicionar dois botões. Então vamos selecionar aqui o primeiro. Esse botão aqui vai ser cadastrar. Vamos definir uma cor. Pode ser que essa cor Sussex. Vamos marcar aqui Expanded para ele pegar todo o espaço. Você pode aumentar também a altura. Pode colocar aqui 50, fica mais destacado. E a fonte interna também. Você pode aumentar. Coloca aqui 18. Vou colocar 22. Ou melhor. E aqui eu vou duplicar. E esse outro vai ser limpar. Então vou procurar aqui. Limpar. Vamos alterar a cor dele. Vamos colocar aqui esse erro. Essa fonte ficou um pouco grande. Vamos manter aqui no 18. Não ficar muito destacado. Seleciona aqui a última dos botões e vamos definir um padding de 24 para ter essa distância aqui. Lembrando, essa coluna onde adicionamos aqui os text fields,
precisa habilitar aqui o Scrollable, para quando a gente estiver lá no mobile, a gente conseguir fazer a navegação. E você precisa marcar também como Expansion. Então, clica aqui para marcar. Então, agora vamos fazer o teste. Então, quando eu estou navegando aqui na web, tudo funcionando certinho. Aqui no tablet também, a gente tem essa estrutura. E quando vamos para o mobile, a gente vai ter aqui o nosso layout totalmente responsivo. Então ele adaptou todos os text fields aqui no formato vertical, né, no formato coluna. Os botões aqui ficaram um pouco bagunçados, é só selecionar. E precisamos habilitar aqui o Infinity para ele utilizar toda a largura. Então eu marco ele aqui também e esse limpar. Então agora temos aqui a nossa estrutura totalmente criada. Vamos visualizar. Então vou clicar aqui para a gente visualizar. Olha só, temos a estrutura web aqui no formato tablet. Então temos esse padrão. E aqui no mobile, eu consigo fazer a navegação, consigo preencher os campos. Olha só. Descrição. E aqui você consegue cadastrar e também limpar todos os campos. Em resumo, é isso. Aqui depois você consegue colocar a descrição, fazer tudo certinho, mais organizado. Alguns desse aqui você pode transformar em componente para você reutilizar. Né? Então você consegue fazer toda essa personalização. Como eu falei no início do vídeo, o intuito era mostrar essa questão de responsividade e nesse formato aqui você consegue fazer muito bem. Existem outras formas, né? Existem formas também que você adiciona um container, tem uma outra forma de personalização. Eu posso até trazer também existem várias formas, né? Não tem um padrão específico, mas assim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Aproveite e já se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.